Se você cresceu no Brasil, você entrou em uma mesbla. Mas ninguém te contou como ela desapareceu. Corporate Ghosts. Durante décadas, a mesbla esteve em todos os lugares, no centro das cidades, nos comerciais de TV, na rotina das famílias brasileiras. Você comprou lá, seus pais compraram lá, talvez seus avós também. Ela vendia de tudo, menos a ideia de que um dia iria acabar. E quando acabou, não houve explosão, não houve despedida. A mesbla simplesmente desapareceu. Hoje quase ninguém fala dela, mas o fantasma ainda caminha pelos corredores vazios do varejo brasileiro. A história da mesbla começa muito antes dos shopping centers e do varejo moderno. Ela surge no início do século XX, quando o Brasil ainda se transformava de um país rural em urbano. A mesbla nasce ligada à capital estrangeiro e cresce acompanhando a industrialização brasileira. Desde cedo, seu modelo era ambicioso: grandes lojas, variedade imensa de produtos e presença nos principais centros urbanos. Ela vendia roupas, eletrodomésticos, móveis, utensílios domésticos e até artigos importados. Mais do que isso, oferecia crédito, o famoso carnê. Comprar na mesbla era sinal de progresso. Era entrar em contato com um Brasil moderno, organizado e confiante no futuro. Por décadas, a marca construiu algo poderoso: respeito, tradição e uma sensação de permanência absoluta. Entre os anos 1950 e 1970, a mesbla viveu seu auge. Ela se espalhou pelo país, ocupando pontos estratégicos nas maiores cidades brasileiras. A marca investia pesado em publicidade. Estava nas revistas, no rádio e principalmente na televisão. A mesbla não se vendia como barata, ela se vendia como confiável. Para o brasileiro médio, comprar na mesbla significava segurança. Era onde se comprava o primeiro eletrodoméstico, o enxoval, o presente importante. A loja se tornou parte da memória afetiva de gerações inteiras. E foi exatamente aí que nasceu o problema invisível. Quanto mais a marca parecia eterna, menos ela se preparava para mudar. A mesbla não era apenas uma loja. Ela fazia parte da rotina. Você não dizia "vou comprar", você dizia "vou na mesbla". Ela estava no centro das cidades, perto das praças, perto das estações, perto da vida. Era onde famílias entravam juntas, onde crianças puxavam os pais pela mão, onde vitrines paravam o trânsito. Dentro da mesbla, tudo parecia possível. Brinquedos, roupas, eletrodomésticos, móveis, perfumes. Era um Brasil que acreditava no consumo como promessa de futuro. Para muita gente, a primeira geladeira veio dali, o primeiro rádio, a primeira televisão, o primeiro presente importante. Funcionários usavam uniforme, atendimento era formal, havia a sensação de estar entrando em algo grande, organizado, respeitável. A mesbla representava a estabilidade, emprego fixo, crediário, parcelamento longo. Num país instável, isso valia ouro. Ela atravessou décadas acompanhando o crescimento urbano do Brasil. Viu cidades se transformarem, viu avenidas surgirem, viu gerações crescerem. E quanto mais presente ela ficava, menos alguém cogitava que pudesse desaparecer, porque marcas assim não somem, elas envelhecem, elas se adaptam, elas resistem. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Mas enquanto o público via solidez, por dentro a mesbla começava a carregar um peso invisível. Um peso que não aparecia nas vitrines, nem nos anúncios, nem nas compras parceladas em 12 vezes. O problema da mesbla não era falta de clientes, era excesso de passado. Ela cresceu num mundo que estava deixando de existir. Enquanto o público enxergava solidez, tradição e confiança, a estrutura interna da mesbla começava a envelhecer de forma silenciosa. O modelo que havia levado a empresa ao topo agora se tornava um peso. Lojas gigantescas, custos fixos elevados, operações lentas e centralizadas.
O varejo mundial estava mudando. Novos concorrentes surgiam com estruturas mais leves, decisões mais rápidas e menos apego ao passado. Mas a Mesbla permanecia presa ao próprio sucesso histórico. A empresa acreditava que seu tamanho era uma proteção, que sua marca bastaria para atravessar qualquer crise, que o consumidor sempre voltaria. Internamente, os sinais já apareciam: margens apertadas, dificuldade de modernização, problemas de eficiência que eram ignorados porque não apareciam imediatamente nos balanços. O erro da Mesbla não foi um escândalo, não foi corrupção, não foi um colapso repentino. Foi algo mais perigoso: a ilusão de que o mundo continuaria funcionando do mesmo jeito para sempre. E quando uma empresa para de se adaptar, o tempo deixa de ser aliado e passa a ser inimigo. Na virada para os anos 1990, o Brasil entrou em um período de transformações rápidas e brutais. Planos econômicos sucessivos, inflação elevada, abertura do mercado para a concorrência internacional. O consumidor mudou, o crédito mudou, o varejo mudou. A Mesbla não conseguiu acompanhar esse novo ritmo. As dívidas cresceram à medida que os custos das grandes lojas se tornavam insustentáveis. O movimento caiu. Os estoques começaram a envelhecer nas prateleiras. Dentro das lojas, o público começou a perceber que algo estava errado. Menos opções, parcelamentos mais difíceis, atendimento enfraquecido. A experiência de compra já não era a mesma. A marca que antes simbolizava segurança passou a transmitir dúvida. E no varejo, dúvida é fatal. Quanto maior a estrutura, maior a dificuldade de reação. Cada decisão errada custava caro. Cada atraso ampliava o problema. A confiança construída ao longo de décadas começou a se desfazer lentamente. E quando a confiança começa a ruir, nenhuma tradição consegue segurá-la. O fim não veio de uma vez. Ele começou ali. Quando a Mesbla começou a ruir, ela não caiu de uma vez. Ela foi se apagando. Primeiro vieram os boatos. Depois, as lojas vazias. Em seguida, as portas fechadas. E por trás de cada unidade encerrada, havia pessoas. Funcionários que passaram décadas ali. Vendedores que conheciam clientes pelo nome. Gerentes que acreditaram até o último dia. Muitos não perderam apenas o emprego. Perderam identidade. Porque trabalhar na Mesbla não era um bico, era carreira. Havia quem tivesse entrado jovem e imaginado se aposentar ali. Mas não houve despedida digna. Não houve cerimônia, não houve agradecimento. As portas simplesmente fecharam. Em algumas cidades, os prédios ficaram abandonados. Em outras, viraram lojas genéricas. Em muitas, foram demolidos. Mas para quem viveu aquela época, o vazio ficou. Clientes também sentiram o impacto. Crediários interrompidos, garantias perdidas, compras inacabadas. E o mais cruel, a sensação de ter confiado em algo que parecia eterno. Porque a Mesbla não era vista como frágil, ela era vista como parte do país. Quando desapareceu, não foi apenas uma empresa que sumiu, foi um pedaço da paisagem urbana, da memória coletiva, da vida cotidiana. E como acontece com muitos colapsos corporativos, os responsáveis desapareceram antes da explicação. Não houve um grande vilão público, não houve um momento único de culpa. A Mesbla morreu diluída, espalhada em decisões erradas, atrasos, incapacidade de adaptação. E quem pagou o preço foram aqueles que acreditaram que tradição bastava. Não bastava. Nunca bastou. A Mesbla não teve um final épico. Não houve uma última grande campanha, nenhum anúncio de despedida em horário nobre. As lojas começaram a fechar uma a uma. Funcionários foram dispensados. Espaços antes movimentados ficaram vazios. Uma das maiores redes varejistas do Brasil desaparecia sem barulho. Para muitos clientes, a ficha só caiu quando passaram em frente a uma antiga loja e encontraram portas fechadas, vitrines vazias e letreiros apagados. Não houve comoção nacional. Não houve grande cobertura midiática. A Mesbla simplesmente saiu de cena. O que restou foram memórias. Compras feitas em família, primeiros carnés, momentos importantes da vida cotidiana. A empresa não faliu apenas financeiramente. Ela se dissolveu no tempo. Virou mais um exemplo de como gigantes podem desaparecer sem deixar explicações claras,
sem culpados evidentes, sem um encerramento oficial. A Mesbla não quebrou em um único dia. Ela foi sendo esquecida aos poucos. E é assim que nascem os verdadeiros fantasmas corporativos. A Mesbla não era apenas uma empresa. Ela era cenário de infância. Era ponto de encontro. Era referência. Ela estava ali quando o Brasil ainda acreditava que crescer significava durar para sempre. Quando tradição parecia sinônimo de segurança. Quando ninguém imaginava que gigantes também podiam desaparecer. Sua falência não foi apenas econômica, foi simbólica. Quando a Mesbla fechou suas portas, não levou só prateleiras vazias e vitrines apagadas. Levou empregos, levou histórias, levou memórias. Levou a sensação de que algumas coisas simplesmente não voltam. Hoje, quem passa pelos antigos prédios talvez nem saiba o que existiu ali, mas quem viveu aquela época sabe. Sabe o peso de ver uma marca que parecia eterna sumir sem despedida. E é exatamente por isso que essa história precisa ser contada. Porque empresas não morrem apenas quando quebram, elas morrem quando são esquecidas. E no Corporate Ghosts, nós não deixamos isso acontecer. Aqui resgatamos os fantasmas do passado corporativo brasileiro, não para sentir saudade apenas, mas para entender como marcas gigantes caem, como decisões silenciosas moldam destinos e como o passado continua assombrando o presente. A Mesbla se foi, mas sua história ainda ecoa. E enquanto houver memória, nenhum fantasma desaparece por completo. Você soube disso? Essa foi a história de um império que não caiu. Ele se apagou. Porque no mundo dos negócios, os fantasmas mais perigosos são aqueles que ninguém percebe até ser tarde demais. Quer continuar a ver mais histórias como essa? Se inscreva no canal e curta as histórias. Esse foi mais um Corporate Ghost.